Bom dia a todos. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à mesa do projeto Terra de Santo, da quinta edição do evento Cidades em Transe, promovido pelo projeto de pesquisa Margens, Grupos em Processo de Exclusão e Suas Formas de Habitar Pelotas, vinculado ao Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, GEUR, da Universidade Federal de Pelotas. O evento Cidades em Transe, Patrimônios, Conflitos e Contranarrativas Urbanas nasce como um espaço para discussões e trocas de experiências na construção de saberes entre o público acadêmico e o não acadêmico. Em mais uma edição online, o objetivo do evento é debater junto à comunidade diferentes perspectivas sobre a cidade, além de visibilizar narrativas e formas de habitar de grupos diversos que constroem a cidade em seus cotidianos. O evento vem acrescentar a estes debates discussões sobre patrimônio de forma a desconstruir dicotomias vinculadas a este conceito e traçar estratégias para pensar a deselitização do patrimônio a partir da inserção de narrativas de grupos em processos de exclusão, que foram e são invisibilizados na seleção patrimonial. Agradecemos nossos parceiros, o Projeto de Extensão Arquiurb Comunidades, Uniriter, Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, o Laboratório de Arqueologia do Capitalismo Liber Studio, do Instituto de Ciências Humanas e da Informação da FURG, Laboratório de Estudos Urbanos Regionais do Instituto das Ciências Humanas da UFPEL, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Colégio Municipal Pelotense, o Núcleo de Pesquisa NAUI, Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Catarina, Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, GEUR, Nova Hengants e a Biblioteca Pública Pelotense. Reitero que a presença nessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário que está disponível no site do evento. Esta é a mesa e a base em foco: Mulheres de Terreiro e seus caminhos na cidade. A proposta dessa mesa é evidenciar as experiências das mulheres dentro das religiões e culturas de matrizes africanas na região Pelotas, Rio Grande e Jaguarão, sua força, suas histórias, suas resistências e suas sacralidades, algo que, em si, já é praticamente oposto ao que observamos na herança moderna ocidental capitalista, onde as mulheres galgam por respeito e direitos, conquistando-os lentamente no decorrer de séculos. Entendemos que, ainda que os terreiros estejam localizados nos centros urbanos, a mulher é vista enquanto sagrada, e a referência de grandes nomes femininos sempre é ressaltada em tais culturas. Para compreendermos um pouco mais sobre isso, temos convidadas mais que especiais: Mãe Marli do Bará, Eliane de Ogum, Manice do Xangô, Suelen do Chapanã, Maria Helena Lopes, Cacique Eliane Lopes, Mãe Nani de Emanjá e Mãe Giza do Oxalá. Como já é costume, peço a todas, a todos e a todes que se permitam sentir, se envolver, percorrer as suaves águas do conhecimento. O afeto é também resistência, e o abraço, nesses tempos, é a melhor forma de continuar.
O meu nome é Marli, eu sou Ialorixá, do Ilê Axé Baralonã, e estou de coordenadora estadual da Renaf Saúde, e faço parte do Conselho do Povo de Terreiro, aqui em Rio Grande, e vice-presidente da Corensdra. Bom, dando continuidade no que tu falasses, que as pessoas questionam por que os homens não, nós temos que ressaltar que a nossa tradição é matriarcal. Lá em África, ela começou matriarcal, veio para o Brasil matriarcal, e depois, aí eu não sei dizer em que época, que então homens começaram a ser lideranças de terreiro. Haja vista que os terreiros mais antigos aqui do Brasil, que se tem documentação, não é? Eles são dirigidos desde a fundação por mulheres. Tem terreiros que os homens nem sequer vão na roda, como é o caso do Alaqueto. Os homens não dançam na roda. Eles têm cargos importantes dentro do terreiro, mas eles não dançam. Então, não é excluir os homens, é começar pelo início da história, da tradição desse povo africano que veio para o Brasil, que trouxeram uma religião de origem matriarcal. Hoje, os homens têm muitos e muitos terreiros dirigidos, né, por babás, mas é uma evolução que se deu, não sei, talvez há 100 anos, né? Anterior a isso, era só dirigido por mulheres. Como se deu essa mudança, eu também não sei, porque a história dos terreiros no Brasil, a maioria é Bahia, Pernambuco, Maranhão, que tem uma história mais longa. Aqui no Rio Grande do Sul, talvez, quando começou, já tivesse lideranças masculinas dentro dos terreiros. Aí eu não sei. Mas a mulher hoje, ela tem mais autonomia, né? E eu acho que, por ser matriarcal, talvez entrasse aquela questão de a mulher cuida da casa. Aí ela então se envolve com a religiosidade, com a fé. Talvez fosse por isso que só as mulheres é que comandavam os terreiros. Eu não tenho nada contra, obviamente, hoje haver homens babás, e até porque tudo muda, né? E acho que eles têm a mesma capacidade que nós, mulheres, mas não deixa de ser de potencializar o valor da mulher, porque um terreiro, a liderança do terreiro é considerado como um rei ou uma rainha. A liderança religiosa, ela pode exigir um maior respeito numa sociedade, como uma liderança religiosa, assim como das outras religiões. É que as outras religiões, as europeias, elas têm como liderança só o sexo masculino, né?
E talvez isso tenha influenciado aqui no Brasil também essa, por exemplo, não é crítica, viu? É um exemplo. A Igreja Católica, só os homens é que têm o privilégio do sacerdócio. E outras religiões, cristãs e não cristãs, o privilégio é do sexo masculino. E isso talvez tenha influenciado, então, para que aqui homens também fossem lideranças de terreiro, como babás. E temos muito, atualmente temos muito. E isso só fortalece, eu acho, né, a nossa religião. As mulheres, dentro de um terreiro, elas têm, além da, no caso, a liderança de ser a Ialorixá, elas têm responsabilidades bem grandes, como, por exemplo, a, fazendo os nossos rituais dos alimentos sagrados. Isso, na maioria, são ainda mulheres que realizam. Pode ter homens na cozinha, mas sempre tem mais mulheres ajudando na cozinha para as festas, né? As mulheres, elas, embora, como tu falaste também, que as pessoas acham que, não, os orixás, tanto os orixás masculinos, podem governar o nosso ori, o ori das mulheres, como vice-versa. Orixás femininos governarem o ori dos homens. Isso não é regra. E as mulheres, elas, seja que orixá for o regente da sua cabeça, nós vemos, em termos de Brasil e até aqui em Rio Grande também, grandes lideranças femininas no candomblé e no batuque. Aqui em Rio Grande temos nomes, porque a história do batuque aqui em Rio Grande, que nós temos conhecimento, é do século passado para cá. Anterior a isso, nós não temos registros, né? E temos grandes nomes de mulheres que, naquela época em que a nossa religião era proibida, a polícia chegava, metia o pé na porta, enfim. Elas enfrentaram todas essas discriminações, esses preconceitos, as perseguições, e conseguiram levar avante os seus terreiros, fazendo a história do batuque na cidade de Rio Grande, como a mãe Eliseta, a mãe Rosinha, a mãe Domingas, das famosas Minas do Bonfim, a mãe Margarida, que são os terreiros que se consideram os mais antigos aqui dentro da cidade. Depois teve início outros terreiros também que fizeram sua história e que expandiram o batuque aqui na nossa cidade, que é da minha bacia, com a vinda do vô João, que o meu avô, não sei, ele se hoje fosse vivo, ele teria 80, 90 anos de Brasília. E
ele veio para Rio Grande e fez a cabeça de várias mulheres que abriram seus terreiros aqui em Rio Grande, também fazendo a nossa história aqui e deixando um legado bem grande. Tem terreiros que tiveram muitos filhos que também abriram terreiros. Enfim, hoje a bacia dele é muito grande, mas ele começou, na real, com mulheres, né? Que foi a tia Albertina, a, a mãe Tema, a mãe Aide, a mãe Quita, a mãe Nelly, mulheres que continuaram a história do batuque, mas já de outra bacia, do Jeje Nagô. E antes era só Nagô. E essas mães deram abertura a outros terreiros também, que existem até hoje na nossa cidade, e que essas mulheres também são lembradas. Elas são para nós hoje um símbolo de resistência, porque eram mulheres humildes, que eu quero dizer financeiramente, abriram seus terreiros simples, em locais sem muita condição, e conseguiram aumentar cada vez mais, e a nossa religião teve uma história magnífica com elas. Hoje é mais simples, né? Se abrir um terreiro. Mas nos anos 30, 40, moravam em locais sem água, encanada, sem esgoto, enfim, numa condição que hoje nós consideramos precária, né? Mas isso não impediu que elas fossem à luta. E várias dessas mulheres, elas trabalhavam em fábricas aqui em Rio Grande. Vieram para Rio Grande em busca de trabalho. E a gente sabe que trabalho em fábrica não é um trabalho muito fácil, não, né? Não é ficar no escritório na frente de um computador. E aí sair da fábrica e ir atender o terreiro não é fácil. Não foi fácil, não. Mas elas conseguiram tudo isso e deixaram o seu nome na nossa história aqui do Batuque. Elas foram guerreiras, elas, com certeza, foi tudo feito com muito amor, e enfrentaram uma situação política da época que não era permitido, que a religião de africanos não era bem vista. E elas conseguiram superar tudo isso e marcar o seu território e deixar um grande legado. As Iabás, que são os orixás femininos, na mitologia, elas tiveram forma humana, né? E então é contado histórias que se enquadram até no nosso cotidiano hoje. E elas tiveram um papel muito importante com relação aos orixás masculinos, porque na mitologia eles mostram a astúcia feminina de tentar enganar
para descobrir, por exemplo, os segredos de Ossan, para tirar uma paixão de Xangô da jogada, não é? Aquela história da Oxum, que induz a Obá a fazer um amalá com algo que não ia agradar a Xangô pela disputa do amor de Xangô. Então, isso tudo mostra que as mulheres não são governadas pelos orixás masculinos, né? Os orixás são governados pelos orixás femininos. Muito pelo contrário, elas têm perspicácia, elas têm astúcia, elas conseguem, até de certa forma, lógico, tudo que é feito errado é descoberto, né? Mas elas tentam se apossar até dos poderes dos olinos, e isso é contado, sei lá, a nossa religião tem de 3 a 4 mil anos. Agora, a mitologia, quando surgiu, não sei, mas com certeza tem mais de 2 mil anos, mostrando a esperteza, a sagacidade das mulheres, sempre tentando atingir um alvo. O objetivo delas, elas inventavam várias maneiras de chegar lá. E não nos mostra aquela mulher submissa, né? Que tem que se submeter às ordens do marido. Não, elas eram independentes. Elas governavam, elas mandavam, elas dirigiam a vida delas. Que isso hoje está acontecendo agora, que começou do século passado, que as mulheres começaram a ter a sua economia própria, a sua vida própria, a se governarem, né? E até então elas eram submissas ao marido, ao pai, ao irmão, né? Eram o sexo masculino que governava. E isso veio mudar agora, mas na mitologia dos orixás, isso já existiu há milênios. Mostra a força, né? A força que nós temos, a capacidade que nós temos e de governarmos a nossa vida, de governarmos, no caso, na época, era uma aldeia, um espaço com um número reduzido de pessoas, mas elas podiam liderar esse grupo. Tinham a capacidade de liderar esse grupo. Não era só privilégio dos homens, era das mulheres. Se destacaram bastante, bastante. Mas isso, lógico, né? A gente não pode deixar que entendam mitologia. Né? É mitologia. Simbolizaram as energias da natureza, deram forma humana e aspectos do nosso cotidiano. Bom, como eu já tinha falado, né?
Eu sou filha do João de Chapot e eu fui para a religião, para a casa dele, sem pretensões, nunca passou pela minha cabeça de trazer os meus assentamentos para minha casa. Bom, aí houve uma circunstância e o meu pai de santo disse, eu tinha 1 ano de pronto, Marli, tu vais levar os teus assentamentos para casa, para a gente resolver isso. Tá, eu trouxe. Vais ter que tocar. Ok. Vais ter que fazer obrigação grande. Fiz. Aí um dia ele disse para mim assim, até aí eu já estou com todo o malé. Para se ter uma casa de religião, é necessário que se tenha um assentamento específico, que é o Baralodê. Eu vou te assentar o Lodê, mas eu não entendia nada da religião, nada. Eu disse, tá. Assentou em outubro. Quando foi dezembro, janeiro, ele me explicou o que eu tinha que fazer, que ele ia trazer o, o Baralodê para cá. Tá, preparei tudo. Ele chegou com o bará, colocou onde deveria colocar, se virou para mim e disse, a tua casa está aberta. E eu disse, mas como assim? Sim, a tua casa está aberta e tu vai ser mãe de santo. Mas não é isso que eu quero, eu disse para ele. Ele disse, não, mas tu vai ser, deu um sorrisinho e saiu. Tipo, fica discutindo contigo mesmo que eu já estou indo embora. E aí eu comecei a casa de religião, que para mim também não foi fácil, porque eu trabalhava 8 horas fora e, lógico, não tem comparação com o trabalho em indústria, né? Mas a gente chega cansada, né? E aí eu ficava até tarde da noite atendendo e deixando serviços prontos para no outro dia, porque no outro dia não dava tempo, quando eu chegava do escritório, não dava tempo de preparar, foi bem difícil, mas eu fazia com prazer. Hoje eu entendo que foi difícil, mas na época não, na época eu tirava de letra. Né? Assim como hoje, às vezes eu me encontro, não agora por causa da pandemia que eu estou parada, né? Mas eu me encontrava tipo 7 horas da manhã no fogão fazendo serviço e me perguntando, Marli, para que isso, hein? Tu precisa disso? Mas depois que a gente entra nessa, é praticamente um caminho sem volta, porque não existe ex-mãe de santo nem ex-pai de santo. A gente vai ser essa liderança religiosa enquanto viver. Então, eu fiz o que meu pai mandou, faço como ele me ensinou, não sou contra a certas mudanças, mas eu continuo o sistema do meu pai e estou aqui enquanto viver, eu tenciono, enquanto eu puder caminhar, eu tenciono levar avante sempre na luta pela nossa tradição, pelo povo negro. Eu sei que essa luta não tem fim, ou vai levar ainda algum tempo,
mas eu tenho essa disposição, gosto do que faço, então vamos continuar nessa luta que, embora sem grandes vitórias, sem grandes avanços, mas, de certa forma, é gratificante que a gente está fazendo alguma coisa que é muito importante para a nossa sociedade, para o povo de terreiro. É muito prazeroso sempre falar sobre a minha religião. É Sim. sempre muito prazeroso. Que eu estou aposentada, eu vivo 24 horas a religião, né? Então, é muito prazeroso sempre falar sobre ela, esclarecer algumas coisas, ouvir também, gosto muito de ouvir pessoas falando sobre. Porque agora também está tudo parado, né, por conta da pandemia, mas quando eu saio e por esse Brasil aí e vou assistir palestras maravilhosas, maravilhosas, do povo de terreiro, né? A gente sempre aprende. Pode ouvir a fala de 15 minutos, se aprende alguma coisa. Então, para mim, é muito importante, é gratificante. Sempre que eu puder, eu vou participar. Sou mulher e sou do axé. Sou preta, sou mulher e sou do axé. Sofri preconceito na escola, pelas crianças, minhas colegas, me chamando de macumbeira. Mas no terreiro sou pérola, sou princesa, sou importante. Vi na adolescência amigos negarem sua história, nossa ancestralidade, exaustos de sofrer preconceito que eclode em casos de violência. Enquanto nossas iabás abençoam nossa existência. Em defesa da cultura, da memória, das tradições africanas e da saúde mental, construí minha identidade. Cada vez que afirmei minha ancestralidade, no meio de tanta desigualdade de oportunidade. Na entrevista de emprego, o intelectual de nível superior me disse: passou em tudo, mas precisa melhorar a aparência. Onde ficou minha inteligência, invisibilizada pelo preconceito? Pois a academia esboçava propaganda antirracista, mas não consegue derrubar as barreiras de preconceito, onde o docente sem respeito refere-se à minha aparência como alegoria de pré-escola em 20 de novembro. Pede para trocar o substantivo oferenda pelo pejorativo resíduo sólido. E a vivência norteadora do TCC, e amparada mais uma vez pela violação da igualdade de oportunidade, delimita a reprodução epistemológica de Iemanjá, embranquecendo e roubando nosso direito inalienável, nossa garantia do respeito ao conhecimento e valores para a cosmologia de nós. Meu nome é Aline Gonçalves Madeira, tenho 23 anos, sou de Oxum, pertenço à casa de Candomblé Ilê-Axé Mãe-Nice de Xangô. Eu sou a Sandrinha do Bará, tenho 54 anos. Meu nome é Susan Micaela Costa de Paula, sou filha de Aboloaê, natural de Arroio Grande, tenho 23 anos. Eu sou a Yala Orixá, Mãe-Nice de Xangô, aqui da cidade de Jaguarão. Eu comecei a frequentar aqui o Ilê quando eu conheci a Mãe-Nice nas procissões. E aí eu vim visitar e eu cheguei aqui
me encontrei e passou quase um ano, aí eu decidi entrar para casa. Eu fiz o meu amaci e em 2016 eu fui iniciada no santo. Comecei na religião através da Umbanda primeiro. Meus primeiros passos foi dentro da Umbanda, já com 9 anos de idade. E de candomblé já tenho 26 anos, né, de candomblé. Tive uns 5 anos de vivência, né, dentro da casa do meu babalorixá, Pai Nilo de Xangô, da cidade de Rio Grande, para depois aí eu fazer minhas feituras, né, dar seguimento, né, porque eu já havia sido iniciada no santo para Xangô. Né. Sempre me criei dentro da religião, através dos meus antecedentes, da minha avó, de todos, e tento seguir com os ensinamentos que ela sempre me ensinou. Cheguei até aqui, encaminhada por ela antes de partir, pedindo que eu procurasse ajuda para mim seguir meus caminhos. Tenho a casa aberta, tenho o Ilê já. Nós trabalhamos já vai fazer uns 32 anos aqui dentro da cidade, né? Trabalhamos, né, com a Umbanda, com a Quimbanda, né, e o Candomblé, né, depois que eu recebi meus axés, né, que aí já comecei a iniciar meus filhos. Os filhos que tem na casa são todos iniciados, né, pelo Candomblé. Alguns passaram pela Umbanda antes, outros já começaram já pelo Candomblé mesmo. Né? Eu entrei na religião com 15 anos. Comecei a entrar na religião porque me convidaram e eu gostava de ir e fui. Aí eu entrei na religião com 15 anos, era Cambona do Tiriri. E depois eu tive lá bastante, uns 5 anos. Aí eu saí. Abandonei a religião, não quis mais. Aí passou mais ou menos, acho que 25 anos, eu retornei de novo para a religião. Aí eu entrei para o candomblé lá na Manice de Xangô. Sempre eu passava ali, via, tinha vontade de chegar. Aí um dia eu cheguei, fui jogar os búzios, aí eu gostei, aí comecei a participar. Durante o ano, né, a casa sempre em movimento com as sessões, né, desenvolvimento dos médios, pela Umbanda, pela Quimbanda. Entre meio, né, temos as obrigações que acontecem, né, as boris, feituras, né, que são feitos entre nós, né, são momentos que são rituais, né, que são feitos praticamente com os filhos da casa. E depois os xirês, que é as festas, né, que é aí onde nós abrimos para a comunidade, para os amigos, né, para as visitas. É diferente, né? Tem os orixás. Uma coisa mais linda é ver os orixás dançando, receber os orixás. Eu gosto muito. Nunca tinha visto e adorei, sou fascinada. Durante toda a semana, cada semana é dedicado a um orixá para nós, né? Alguns dias são de mais de um de orixá. Então, esses filhos que nós temos, cada um com o seu orixá, que tem na sua coroa, né? Eles têm esse hábito de virem, aqueles que têm as suas quartinhas ainda, que têm as suas vasilhas, né, ainda aqui dentro do Ilê, porque os mais velhos, alguns já foram liberados, tem dentro das suas casas, mas tem os iniciados, né, que geralmente tem dentro do Ilê. Então eles
vem na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, menos no domingo, né, claro. Mas durante toda a semana tem esse movimento, é onde acontece também a preparação das padê, da canjica, né, oferecida por Oxalá, do Iame para Ogum. É onde também eu tenho esse encontro com os filhos, onde também eles aprendem, né? Aprendem a fazerem esses ebós. Né? Faz parte da nossa doutrina, da nossa forma de dirigir a casa, né? E a gente está sempre, nesses momentos que a gente está sempre tendo essa troca, conta uma lenda, né? Que se passa, né? É um pouco do Iorubá, até das nossas vivências dentro da religião, né? Uns 5 meses antes de vir para cá, eu estava há 1 ano e meio doente, com um problema renal. Em um dos exames, o doutor disse que ele ia ter que tirar o rim esquerdo. Aí eu procurei a mãe Nice, foi quando eu vim pra cá. A gente fez... Pode falar trabalho? Agora eu vou parar. Aí ela fez alguns trabalhos. 3 meses depois eu fui fazer outros exames e o doutor decidiu que não ia tirar, que não ia mais ser preciso tirar o rim, porque não tinha mais nada. Eu não estava na religião, tinha assim, não quis praticar mais religião nenhuma. Aí me deram um quadrinho. E esse quadrinho eu tinha em cima da lareira onde eu morava na minha casa. Aí achavam feio, disse, bota esse quadro fora que é horroroso. E eu guardei aquele quadro. Acho que foi através daquele quadro que eu não sabia que a foto que significava ali era Exu. Através daquele quadro foi que eu voltei novamente para a religião. Porque eu cuidei tanto dele e foi através. Depois um dia eu mostrei para a mãe Nice, isso aí é o Exu. Eu não sabia o que era aquela foto. Quando a minha avó, sem ao menos conhecer a mãe Nice, sem saber quem ela era, pediu para mim me formar, para mim saber e procurar o recurso que eu estaria no caminho certo. Entre essas funções, né, eu tenho os dias que eu atendo, que faço o meu jogo de búzios, né? É a consulta de jogo de búzios, que é feita na parte da tarde, né? E é onde eu tenho também organizado, sempre quando tem os filhos que vêm fazer seus ebós, ou vêm preparar a casa, né? Tem um jogo de búzios, eu tenho o meu atendimento, né, particular. Assim como também se recebe as pessoas que vêm para benzer, crianças, né, aqui do bairro também, irmãos, né, porque se faz a caridade dentro do Ilê, sempre se fez, desde que se abriu as portas, nós também pregamos, fazemos a caridade, né, através do caboclo, do passe, também de uma conversa, muitas vezes, né, o caso do jogo, mas e sim, às vezes, algum irmão, né, uma irmã, ou posso dizer, né, que se sente confiável com nós, vem em busca de uma orientação, onde a gente senta, conversa, e aquela pessoa que ela, né, sai aliviado, sai esclarecido, né, para seguir a sua caminhada, ou o que tem que resolver lá fora. Então, nós também fizemos também esse trabalho aqui dentro do Ilê, né? Comecei a praticar novamente, entrei para o Candomblé, aí comecei novas amizades, meus irmãos de religião, eu gosto de todos me chamam de Sandrinha, como sempre na minha volta, e eu sou a cambona, sirvo os Exus, sirvo os pombagiros, os caboclos, então eu sou chamada Sandrinha do Bará, mas gosto de todos e todos gostam de mim, estão sempre na minha volta e eu na volta delas todas, sempre, né? Eu não sabia nada do candomblé, até hoje não sei muito. Onde eu frequentava era Umbanda e Quimbanda, foi bastante diferente para mim entrar no candomblé. Foi uma surpresa descobrir os meus orixás também, que eu não me esperava, né? E
agora eu espero conhecer conhecer tudo mais para me poder seguir. Já há algum tempo, dentro da nossa rotina também, né, do Ilê, a gente, mais ou menos desde 2010, 2011, nós começamos com o nosso trabalho, né, no nosso movimento, junto com o Clube 24 de Agosto, né, participando ali no Dia da Consciência Negra, né, onde hoje nós somos parceiros também desse trabalho, né, da Semana da Consciência Negra. Então, onde eu, meus filhos, nos envolvemos, né, e nos dedicamos praticamente um mês dentro do Ilê, trabalhando sobre a Semana da Consciência Negra, né. Sempre eu trabalhei, aí assim, eu vou para o trabalho, geralmente é sexta-feira ou sábado que tem terreiro. Aí eu vou para o trabalho, às vezes eu saio do trabalho 8 horas, de só 8 horas, aí venho correndo para casa a pé, chego em casa, tomo banho, como alguma coisa e vou direto para a terreira, porque eu não gosto de faltar, eu adoro ir, adoro servir aquele povo, adoro todos ir lá. Então é gratificante para mim, toda essa correria que eu faço para mim recompensado, muito gratificante. Também aí temos, já vai para uns 5 anos agora, se não me falha a memória, nós assinamos um convênio com a Unipampa. Então, onde também dentro do Ilê começou a se ter os estágios, né? Esse convênio, né? Através do NIAB Mocinha, com a professora Giane, né? Assinamos um convênio com a Unipampa. Esse ano a gente não teve o estágio aqui dentro do Ilê, que também, né, começou a fazer parte, né, das nossas atividades, do movimento do Ilê. A pandemia, eu me afastei, não é? Até ter ido, mas eu não vou muito lá, porque como eu estou sempre trabalhando, vou sair para um lugar, vou para outro, então tenho medo assim, de passar para alguém. Já tive contato com pessoas que já tiveram o Covid, já tive que fazer 2 vezes exame, mas eu, graças a Deus, não peguei, não tive, né, o Covid, mas eu sinto falta de lá. Eu faço parte do Grupo Cultural Abiaxé e nós fizemos apresentações em escolas, espaços públicos, a gente faz oficinas de tambor, turbante, e é a gente que conduz a procissão de São Jorge, da 27 até lá embaixo. E com essa função da pandemia não teve. Então a gente fez uma live em comemoração ao dia de São Jorge. Fogo não devia beber, fogo não devia fumar, pois a fumaça são as nuvens que passam no ar, e a bebida é a espuma do mar. Tem um grupo cultural, o Abiaxé, que também envolve o Ilê, envolve dentro do cotidiano do Ilê, onde nós vamos, junto com um grupo, que são filhos da casa, né? Fazemos oficinas, damos oficinas nas escolas, né? Já demos oficinas na praça, viajamos, né, com um grupo cultural Abiaxé, onde a gente leva a dança dos orixás, onde a gente leva as cantigas, leva os cantos. Nós também levamos as oficinas juntos com esse grupo e todo esse trabalho, né, ele faz parte do Ilê, faz parte do cotidiano do Ilê, né, porque tudo é conversado, é falado aqui, é criado aqui dentro do Ilê, né? Agora que não está tendo mais terreiro, que a gente não pode se juntar, como eu sou filha de Oxum, todos os sábados, sempre que dá, eu vou no barracão, bater a minha cabeça, acender uma vela, agradecer por estar bem, pela minha família também estar bem.
Eu tenho meu congar, eu faço minhas obrigações ali, coloco os alimentos que precisa, acendo vela. Ali eu me sinto mais presente dentro do Ilê, sinto uma conexão muito forte ali com meus santos. Sempre procuro fazer o que a Mãe Nice me manda fazer, me pede para fazer. E costumo ali eu me sento, reflito, peço ajuda quando eu preciso, sempre sou bem atendida. Preocupados com a vida, com a saúde de todos, né? E sabendo, sentindo, né, dentro de nós, que é um momento de que a gente precisava também parar um pouco, dar parar, né? Esse um pouco já vai há 1 ano e pouco e a gente, aos poucos, conforme a situação, conforme a gente vem vendo que tudo vai encaminhando, melhorando para que possamos voltar novamente a esses encontros, a gente sim sentiu bastante, está sentindo, porque o contato para nós, esse afeto, o abraço, o olho a olho, essa conversa, do sorriso, né? Com todos os momentos, porque tudo na vida da gente é só alegria, também tem os momentos difíceis, e a gente poder ter esse contato, estar ali com a pessoa, com o filho, né? De perto, né? Botar a mão assim, então a gente sente muito, sentiu e sente ainda um pouco essa falta, né, desse contato, desse movimento todo que é caloroso para nós. E eu estou em casa, mas não vou lá, mas eu estou sempre falando com ela, com a Mãe Nice, e sempre fazendo as minhas coisinhas aqui, eu defumo, eu acendo velhinha para os meus orixá, para os meus Exu, defumo, cuido das minhas quartinhas, continuo sempre fazendo as minhas coisinhas aqui dentro da minha casa. As quartinhas, principalmente, acordar as quartinhas, né? Que aí eu mesma vou ali e faço, né? A maioria dos ebós que são feitos, porque isso não pode, não se parou, né? De acontecer, de fazer uma bandeja, seja para Umbanda, seja para o povo de rua, né? A limpeza, isso nada pode, não tem como parar. Então, isso nós mesmos, né? Ficamos tomando conta, né? Desse território, desse espaço, né? Eu sempre tive minha fé, sempre acendia minhas velhinhas para os meus santos, sempre cuidava deles. Não tinha antes o meu congar, foi ter quando a minha avó partiu. Mas sempre procurei ter recursos. Não participava de corrente, comecei a participar 5 anos atrás, que eu comecei a entrar numa corrente e tudo, mas sempre tive minha fé, sempre procurei pelos meus guias. A gente sabe que vai ter um momento, com certeza, que todos nós vamos estar aqui juntos e os filhos vão estar, né, junto, e a gente aproveita para arrumar um axó, né? Que às vezes ali, naquele movimento todo, não tinha tempo, então hoje eu peguei um pouco desse tempo para isso, que eu costuro, a maioria dos axós até dos filhos, né? Eu preparo, eu que faço, né? Então, cuidar um pouco também das minhas plantas, né? Que a gente tem no Ilê, as ervas, né? Com mais tempo mesmo, um tempo que eu digo que em tanto movimento que a gente vinha, né? No dia a dia, como é, a gente, algumas coisas não estava tendo tempo, né?
E de uma certa forma eu sinto que, em parte, isso tudo acontece também, que eu acho que é um pouco para nós estávamos precisando um pouco desse tempo, né? Desse tempo com nós mesmos, com as nossas coisas, né? E claro, né? Dentro do ilê, o cuidado com as imagens, né? Com as vasilhas, com o atabaque, com tudo que tem dentro do ilê, né? A gente seguiu tomando conta sem a presença dos filhos, que é muito bom demais quando você faz algo compartilhando com o outro, né? Isso é algo que sempre teve aqui no ilê, né? Sempre teve uma pintura do ilê entre uns quantos filhos, preparando um adê, fazendo uma senzala, né? As palhas com os búzios. E então isso tudo está esse ano um pouco acontecendo bem diferente de outra forma, né? Mas a gente entende que o momento é esse, né? Agora, para manter contato, a gente usa o grupo do WhatsApp, que nós já tínhamos, e algumas vezes nós fizemos reuniões virtuais, onde a mãe passa alguns ensinamentos, a gente tira dúvidas. Então essa sala, esse encontro virtual, a gente ali também fazia as trocas, tirar as dúvidas, passar aquele conforto para eles também, que a gente estava passando essa distância, que a sessão, os xerês não estavam acontecendo, né? E eles se manterem firmes, né, na sua fé, né, através desse contato, da gente se olhar, se perguntar como é que está, como é que estão, né? Foi a alternativa que a gente encontrou, né, dentro do ilê. Algo para mim que aconteceu também durante esse momento, né, de pandemia que a gente está, que eu aprendi, comecei a fazer uns jogos de búzios através de videochamadas, algo que antes não acontecia. Eu atendia sempre, né, as pessoas de longe, de outros lugares, anotava, né, fazia o jogo, anotava tudo, e depois a pessoa me chamava, eu passava tudo que tinha dado no jogo, né, de fato. E hoje, com esse avanço o avanço da tecnologia já está acontecendo há muito tempo, né? Porém, né, eu não tinha tanto, não sabia ainda lidar, não estava ainda tanto por dentro da forma como lidar, né, com essa tecnologia, que hoje também aconteceu de eu aprender a fazer, a fazer as jogadas, os jogos por videochamadas, né? A consulta do jogo de búzio e jogos de carta por videochamada. Então esse é algo novo para mim. O meu filho pequeno, Pedro, tem 2 anos. Ele participou desde que nasceu junto com nós, tanto aqui como na outra casa que a gente estava. Sempre gostou de tocar os tambores, de dançar, sempre ficou muito alegre, né? E eu acho que ele vai seguir o mesmo caminho que a gente também. Né? Eu espero que essa pandemia passe logo em seguida, que a gente não... Eu praticamente sou de serviço para casa, não procuro ir na casa de ninguém para não transmitir a doença, né? Para ninguém, o Covid. Mas que passe para a gente se juntar de novo para ter o candomblé, a terreira, para ter o Exu, para ter umbanda. Umbanda é isso aí, eu estou gostando, estou louca para ter. Para ir participar, de servir eles também, todos eles. Então eu quero que isso passe logo, para voltar a ter os trabalhos, para rever os irmãos, para estar junto. A gente possa se reunir, se juntar novamente, né? Aqui nesse ilê eu tenho pouco tempo, mas eu espero poder estar aqui sempre que puder,
assim, quando tudo isso acabar, se juntar e seguir o caminho certo sempre, procurando fazer o bem para todo mundo. Nossos orixás, né? Nossos deuses, né? Permitam que não só eu e meus filhos, mas que todos, a maioria, né? Possa ter novamente, estar todo mundo junto com os amigos, porque a gente tem saudades, a gente sente falta de compartilhar, né? Muitas e muitas vezes aqui no Ilê, fora de uma festa de Xangô, fora de um dia que é dedicado a Xangô, né? A gente costuma também fazer o amalá e compartilhar, né? Com os amigos e com os filhos. E nós sentimos muita falta disso, então desejamos, né, que todos nós possamos, nossos amigos e os novos amigos, né, a casa é aberta para todos, né, e sem distinção nenhuma, com respeito sempre, né, sempre de braços abertos para acolher e receber, né, que possamos nos reencontrarmos de novo, né, para estarmos juntos, para cultuar, né, os nossos orixás, fazer aquilo que a gente mais ama, né? Tocar para os orixás, tocar para o meu compadre, nossos compadres, esse povo maravilhoso de rua, que eu amo muito, tenho muito amor, muito carinho, muito respeito. E a gente poder estar sorrindo, abraçando, cantando, né? E não vai ser fácil, eu tenho certeza, porque nesse meio a gente perdeu pessoas, às vezes algumas até que a gente nem conhecia, mas a gente era conhecido de um filho, de um amigo, de um vizinho, e a gente também sente, né? E a gente sabe que essa volta, ela também vamos estar todos, né, sentidos por essas perdas, que têm sido muitas perdas, né? E então é isso que eu desejo, né, com a bênção do Pai Oxalá, de Xangô, de todos, né, que todos nós possamos nos reencontrarmos, né, novamente para seguir essa missão, para cumprir com essa missão e fazer aquilo que a gente tanto gosta e tanto ama, né? Deixo aqui, né, um abraço fraterno, um carinho, né, um axé para todos, de vida, de saúde, de conforto, e sigamos em frente com fé, né? Cada um na sua fé, né, mas com fé de que tudo isso vai passar, está passando, vai passar, e nós possamos seguir aqui ainda por um bom tempo, né, com a bênção de Olorum.
Deu um clarão no céu, as nuvens se esconderam, mas de repente deu uma ventania, era a dona dos raios Yansan que aparecia, mas de repente deu uma ventania, era a dona dos raios Yansan que aparecia, tão linda como ouro Nagô. Sua coroa é cravejada de brilhantes. Epa, rei, oiá, ilumina meus caminhos por onde eu passar. Mas epa, rei, oiá, ilumina meus caminhos por onde eu passar. Epa, rei, oiá, nunca deixe que lhe digam que você não pode correr atrás de seus sonhos. Lute, persista, use seu brilho para conquistar o mundo. Axé. Agô os mais novos, agô os mais velhos, agô a minha ancestralidade. Eu sou a mãe Nani de Iemanjá, do reino Equiabá Iemanjá Bumi, da cidade de Rio Grande. E sou uma mulher de axé. Desde a minha tenra idade, eu travo essa luta incessante contra a discriminação, contra a perseguição religiosa, enfrentando todas as adversidades de um mundo machista e homofóbico. Ser mulher de axé é ser a mãe, é ser a amiga, é ser a psicóloga, a médica, é estar disponível 24 horas do dia, atendendo a todas as pessoas que batem à tua porta, aceitando todos os tipos de pessoa, sem discriminar ninguém. E isso, muitas vezes, não é visto por ninguém. Enfrentar todas essas adversidades durante uma vida e ainda lutar para colocar a nossa religião de matriz num patamar igual às demais não foi fácil, e eu pertenço a essa luta a vida inteira. Eu vesti branco e vesti as minhas contas e andei nas ruas desse país. Eu entrei dentro de palácio e questionei governadores quando ninguém fazia isso. Eu cobri os nossos direitos, que graças aos nossos orixás hoje nós temos um conselho desde muito cedo, desde muito nova. E faço essa luta pelo amor que eu tenho aos meus orixás. A casa de religião é o refúgio. A casa de religião é o local onde nós temos de abrigo, de amor, onde a gente alimenta as pessoas, onde a gente cuida das pessoas no âmbito geral, com as regras básicas da nossa religião. Por isso, ser mulher de axé e ser mulher de axé no Rio Grande do Sul não é fácil não, mas é gratificante e nos faz cada dia e cada momento mais fortes. Eu sempre uso que juntos somos mais fortes. É com imenso prazer que eu participo desse projeto, como mulher de guerreira, e nós somos muitas. Considero as terreiras um patrimônio por si só, pelo Rio Grande do Sul, pela nossa cidade de Pelotas, pela trajetória espiritual, pela trajetória dos negros que aqui passaram, pelo culto africano. E
homenagem ao Dia do Patrimônio nos remete aos nossos centros, ao nosso trabalho, à caridade, a tudo aquilo que uma casa se propõe. O meu nome é Eliane, eu tenho a Casa Espírita Sol de Samara há 17 anos, trabalhamos a favor do bem, compartilhando com a comunidade e sabendo que as casas espíritas são patrimônios espirituais e são dirigidas aos lugares onde mais há necessidade da caridade, do povo. Então é feito um conjunto de ações, de festas, de ajuda à comunidade. E o nosso patrimônio que nós queremos deixar é um legado de ensinamento, de humildade, que os nossos guias procuram passar, e pregar a igualdade, onde todos que passam na nossa casa sempre são muito bem-vindos. E a nossa maior idealização é chegar o dia de termos o nosso lugar para trabalhar, um recanto só nosso, um espaço onde podemos trabalhar, largar as nossas oferendas, fazer os nossos cultos, e sendo assim respeitado, sendo assim a nossa missão mostrada àqueles que querem conhecer a Umbanda, com respeito. Então, no Dia do Patrimônio, é o patrimônio que deveria ser deixado, o nosso culto. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A bênção a todos e a todas. Eu sou a Elorixá Giza de Oxalá, mulher negra, com uma ancestralidade muito feminina, de exemplos femininos, né? Minha bisavó era uma negra escrava, e minha mãe era uma mulher negra, guerreira, lutadora, que contribuiu para que eu seja essa mulher que eu sou hoje. Eu hoje estou representando um terreiro, sou a chefe espiritual de uma casa, o CBTT, a Comunidade Beneficente Tradicional de Terreiro. Acredito muito do valor da mulher dentro de um terreiro. Bom, vamos falar um pouco de nós mulheres guerreiras, nós mulheres produtoras, nós mulheres mães no sentido, às vezes, não necessário que tenhamos um filho para termos o sentido de mãe, né? Só pelo amor que a gente tem, pelo amor e pela criação que nos é de direito, que nos foi tirado, né? Pela parte ocidental, né? Pelo Ocidente, que começa uma construção, uma ideologia totalmente masculina, né? E essa nossa tradição, esse nosso empoderamento feminino vem das nossas iabás, né? Mulheres guerreiras, amadas, amorosas, mas sim todas guerreiras, né? Tanto mãe Iansã, mãe Oiá, quanto mãe Obá, quanto mãe Oxum, nossa mulher, nossa Iabá guerreira, que nos transmite todo esse empoderamento feminino, que nos transmite todo esse nosso lado guerreiro, feminino, amoroso, sexual. Esta Iabá. Mãe Iemanjá, esses orixás, essas Iabás, lindas, divinas, amorosas, e que nos empoderam até hoje, e que nos dão um norte da nossa vida até hoje, né? E que vão continuar, e que vão empoderar toda a nossa
o nosso depois, o nosso amanhã, né? E eu acredito, eu vejo o nosso terreiro e vejo como exemplos de outros terreiros o valor de uma mulher dentro de um terreiro, dentro de uma construção civilizatória de matriz africana, dentro dos terreiros. Tanto faz esse terreiro ser de Umbanda, como esse terreiro ser de nação. O nosso olhar para as pessoas que entram, o nosso acolhimento, o nosso olhar não só pela nossa comunidade dentro do terreiro, mas como a nossa comunidade fora desse terreiro, é muito importante e é acolhedor. E é um olhar que é vasto em todos os sentidos, tanto no sentido da criação, tanto no sentido da valorização, tanto no sentido do crescimento do ser humano na sua totalidade. E baseado no que eu digo para vocês, eu tenho exemplos de mulheres maravilhosas, né? Mãe Estela de Oxóssi, mãe Menininha de Gandoai, mãe Carmen Holanda de Carazinho, mãe Vera Soares de Porto Alegre, e, em memória, mãe Claudete Sapatá. São mulheres que conseguiram olhar e conseguiram não só a comunidade ao seu redor, mas como um povo simpatizante, um povo que tem um olhar de amorosidade pela nossa religião. Então, todas essas pessoas que um dia ouviram falar e que viram suas obras, com certeza podem constatar essa valorização da mulher neste local, neste meio, neste ambiente. E eu também não posso deixar de me incluir nessa lista, começando a aprender, começando a crescer e me olhar como mulher, como Yalorixá, apesar de ter 30 anos de santo, mas eu não sei nada. Eu estou aprendendo e vou morrer sem saber também, tudo. Mas eu tento ter esse olhar de acolhimento, de amorosidade, de empatia, de fraternidade, não só com as pessoas que adentram o meu terreiro, mas também com a minha comunidade. Então, eu acredito que, neste momento em que nós estamos passando por todo este processo de reclusão, de solidão, nós, mulheres criadoras, nós mulheres mães, nós geramos vida, nós somos casa, nós somos berço de vida, berço de seres humanos, berço de mulheres, de homens, que somos e devemos ser cada dia mais. Estar dentro desses lugares, estar em todos os lugares, não só aqui, né? Não só aqui neste lugar de fala, né? De um terreiro, mas em todo, com a nossa amorosidade, com o nosso acolhimento, com a nossa empatia e fazer com que não só nós, mas também todos sejamos felizes. Não só nós, mas que todos se olhem com empatia, com amor, com acolhimento, e que não somos ninguém, e que somos o mundo, que não somos uma areia, mas somos uma praia inteira, que não somos uma gota de água, mas somos um oceano. E essa mensagem que eu deixo para nós, não só nós mulheres, mas nós seres humanos, e que possamos a cada dia olhar e termos como exemplo mulheres. Não precisa ser mulher, pode ser homem para ter esses exemplos, né? Apesar que vocês vieram de nós mulheres. Mas
se exemplo nos olhem com este olhar e leve um pouco de nosso exemplo para a vida de vocês, para a vida diária, para a vida profissional, para cada dia, não só tanto vocês como nós crescemos. E que nossas Iabás continue a cada dia, a cada momento, sendo nossos exemplos, exemplo de vida, exemplo de olhar o mundo de um modo diferente e olhar os exemplos de um modo diferente. Axé. Bom, gente, eu sou a Maria Helena, eu sou arqueóloga de formação, me formei pela FURG em 2019. Atualmente, eu faço uma especialização em relações internacionais e estudos brasileiros para ingresso na Escola de Diplomacia Brasileira, que vai acontecer daqui a um tempinho. É um processo bastante árduo, mas, enfim, precisam de uma pessoa trans nesse espaço tão elitista. Meu foco de trabalho atualmente dentro dessa especialização, que por sua vez é um preparo também para a Escola de Diplomacia, é trabalhar com refugiados e zonas de conflito, de modo geral, não só no Brasil e América Latina, mas também em todo o globo. Bem, o que eu gostaria de compartilhar hoje não é nada estritamente acadêmico, apesar de eu ter trabalhado com esse tema no meu TCC e de ter pretendido, né, no futuro, continuar trabalhando também. O que, sei lá, definitivamente hoje para mim é importante dizer é a parte biográfica, assim, do que me levou a escolher esse tema, que é a minha experiência pessoal como mulher trans dentro de um terreiro e que também não só esteve dentro de um terreiro, como também ministrou um terreiro por alguns anos, né, na cidade de Rio Grande, que foi, enfim, todo o meu processo de socialização como mulher começou dentro do terreiro. E isso trouxe, óbvio, uma série de questionamentos, uma série de, enfim, de reflexões muito pessoais que eu não dividia com a comunidade, digamos assim, mas que foram extremamente pertinentes para, né, formular o meu trabalho um tempo depois. Acho que a primeira delas era um pouco gritante, de repente, para uma pessoa LGBT, principalmente pessoas trans e travestis, seja a realidade um pouco mais óbvia, que é a ausência de pessoas LGBT e trans, travestis, principalmente, eu vou frisar essa parte da sigla, dentro de terreiros, né? A gente sabe, olhando alguns trabalhos mais antigos, principalmente do candomblé, que isso era um cenário que era diferente. Na verdade, tipo, pela própria marginalização do candomblé por um aspecto de raça e de classe, muitas pessoas consideradas, né, de gêneros dissidentes, afins, confluíam para esses espaços que já eram espaços que eram considerados assim de acolhida um pouco mais fácil, diferentes de alguns outros núcleos religiosos. Isso no candomblé. Olhando a Umbanda e fazendo parte da Umbanda também, que é bastante distinta e afins, eu questionei, ok, onde estão essas pessoas então? Porque fazendo parte de um terreiro, você acaba conhecendo outros terreiros também, isso é bastante comum, ainda mais em Rio Grande, que tem uma concentração de terreiro enorme, né? Tu vira uma esquina, dá em um terreiro, vira em outra, dá em outro terreiro, tromba com uma igreja evangélica de vez em quando nesse processo, mas a maioria é terreiro. E eu conhecia bastante gente e falei, tá, onde estão essas pessoas? Eu sou a única. Frequentando, existem até algumas pessoas trans, mas porque eu tô aqui. E eu acabei convidando e apareceram eventualmente. Isso, enfim, eu acho que casou com todo o processo de se pensar o que é ser mulher, porque afinal de contas, dentro das cosmologias, se vai evidenciar essas regras de gênero também nas deidades, nos espíritos diversos, mas principalmente a partir dessa questão primária de que é onde nós estamos, mas aqui no físico, né? No terreiro físico, onde nós estamos, por que essa ausência tão, pelo menos na minha experiência, era tão palatável,
Mas principalmente, e aí é o que não fica tão óbvio assim, principalmente para quem pratica também, é onde nós estamos no invisível, onde nós estamos né, em toda a cadeia de imaginário não vou dizer do candomblé, que não é da minha experiência, mas da Umbanda, que assim, a minha posição é de que é uma religião afro-brasileira. Essa foi uma treta que ao longo do meu percurso de trabalho eu tive que, enfim, travar, tive que também saber negociar, porque os terreiros que eu estava estudando diziam que era uma religião brasileira, uma religião que apresentava só a sociedade brasileira, ela não era afro. Não sei de onde tiraram os orixás, então, mas enfim, onde a gente estava, onde nós estaríamos enfim, nesse manto de imaginários, nesse manto cosmológico, onde existem uma centena de espíritos, onde há, inclusive, a necessidade de se criar grupos de espíritos para se representar grupos sociais. Então, você tem indígenas, você tem pretos velhos, onde estão as pessoas trans, onde estão as mulheres trans, principalmente, e onde estão também as formas de afeto que se observam em todo o resto, né, representativo da sigla. E bem, acredito que se a gente pode contemplar uma verdadeira colonização, um remanejo de toda a cosmologia africana que desembarcou aqui forçadamente e que se manteve, enfim, por diversos processos, a gente precisa considerar também a colonização, o remanejo, a reestruturação de todo o ideário africano, mas também todo o ideário, enfim, afro-indígena, também aconteceu no invisível. E eu acho que, para a gente que é trans, não sei, pelo menos na minha experiência, o que mais me batia era isso, tipo, na cadeia do divino, na cadeia de pensamentos, enfim, que constroem nossa noção de sagrado, dentro da Umbanda, que era onde eu estava experimentando este sagrado, essa forma de sagrado, eu não existia. E essa ausência, não só de referência, mas uma ausência total, recai sobre a maneira que você se vê e a maneira que você se coloca no mundo também, né? Querendo ou não, pessoas que foram santificadas, pessoas que se tornaram deidades depois de cumprirem um período de vida terreno e afins, estavam alocados dentro de regras de gênero, de regras de sexualidade, de afeto muito específicas, né? De modo que a gente não tem mais como corroborar as ideias, por exemplo, de Durkheim, que é entender religião por um lado e sociedade por outro. Aqui no Brasil isso não funciona assim. Eu acho que a gente precisa de novas regras para a sociologia da religião, inclusive, porque está tudo junto. Se a gente sofre um apagamento, nós, pessoas trans e travestis, na sociedade de modo geral, na vida pública, jurídica e afins, esse apagamento ocorre também, principalmente, não vou dizer que é antes ou depois, talvez seja uma discussão, enfim, pouco frutífera para a gente, mas ela também acontece no invisível. Isso tem impactos na vida de qualquer pessoa trans, essas ausências, quando você não se vê naquilo principalmente que você acredita, né? Seu corpo não está expresso ali naquela ideia de feminino que as pombageiras trazem. Quando dizem que as pombageiras são as mulheres, a representação da mulher, você sabe que você não está sendo representado ali. Assim como o homem trans provavelmente não deve estar se sentindo representado, se sentindo parte, principalmente se sentindo sagrado, sacralizado, dentro da figura de um Exu que, enfim, também é dito muitas vezes, depende da casa, que é a essência do homem, é o homem, como se fosse um arquétipo. Essas ausências, que eu acho que assim, foi uma reflexão bem na finaleira do TCC, porque o meu tema não era nem o grupo LGBT, era entender as ideias de feminino expressas a partir das pombagiras, e cada vez que eu me aproximava um pouco mais dessa constatação, digamos que doía um pouco, né? Doía também um pouco mais escrever ou tornar aquilo verdade, né? No caso,
Eu poderia guardar para mim, e de um certo modo aquilo não seria verdade, mas escrever torna tudo um pouco mais plausível. E escrever ausências dói bastante. Enfim, acho que também se abre uma oportunidade de trabalho muito grande, que acho que eu não vou eu não vou continuar. Acho que é uma parte da minha vida que já se encerrou, mas que eu tive sorte de experienciar, mas que definitivamente nos aponta não para uma oportunidade de trabalho. Isso também é relevante, mas a princípio descolonizar o invisível é extremamente essencial. Na verdade, tipo, eu acho que hoje em dia você tem uma série de negociações feitas com relação à religiosidade, feitas não só no âmbito jurídico, mas eu acho que principalmente no âmbito do invisível, daquilo que a gente não vê, daquilo que determina a maneira que a gente enxerga os lugares. Por exemplo, aqui no mercado municipal de Porto Alegre, é um espaço sagrado para muita gente, mas tem um embate cosmológico que já é bastante antigo, que está, querendo ou não, trazendo à tona a discussão de o que esse espaço representa de verdade. E isso tem a ver com o invisível, com o que a gente não vê. Isso transita não só nos espaços, mas a maneira como a gente enxerga o nosso corpo, a maneira como a gente enxerga os nossos afetos e principalmente a maneira como a gente sacraliza a vida, né? É uma disputa que perpassa as entidades do que é uma pombagira, do que não é. Tem muita gente já dizendo que pombagira é travesti, que ela nasceu na rua, nasceu no morro do Rio de Janeiro. Isso faz parte do processo de identificação das deidades consigo. Algo próximo de tornar o sagrado mais humano e o humano mais sagrado. Talvez seja a maior necessidade, né, de se pensar hoje em dia, antes mesmo de se pensar a ausência de pessoas LGBT enfim, agremiações religiosas. Lidar com essas ausências é bastante difícil, mas como eu disse, há também uma oportunidade quando tudo isso perpassa a vida de muitas pessoas, perpassa a nossa vida, sendo uma pessoa trans, sendo uma pessoa travesti, transmasculina, homem trans. Isso com certeza vai gerar diferenças, vai gerar modificações, e é isso definitivamente que eu tirei desse período de experiência como IA de Umbanda por alguns anos. Eu acho que também pensando relação com a comunidade também muito se modificou, mas é uma batalha, é uma negociação de definições, uma batalha cosmológica, assim, que ainda vai durar bastante tempo. Ainda tem muito para se discutir, coisas que no seio das religiões é bastante podem ser temas bastante controversos, nada confortáveis de se dialogar, muitas vezes, principalmente quando a gente está tentando abordar, por exemplo, a formação da religião de Umbanda no Brasil, como um processo muitas vezes excludente, muitas vezes alinhado com movimentos de classes específicas, de um período específico, que se tinha uma ideia de Brasil também muito específica para corroborar, né, e que tinha que participar, inclusive, da sua cosmologia, né? Então, num período onde tentou se alocar onde as mulheres estariam, onde as pessoas negras estariam, quem elas eram, e também onde estariam as pessoas indígenas, ciganas, ciganos, onde se definiu o lugar para tudo isso, também se definiu a necessidade de tirar do lugar todas as coisas, de modificar todas as coisas, e acho que foi mais ou menos o que eu tentei fazer, criar um pouco de confusão no terreiro, abrir uma gira um pouco diferente, e fazer descer outros santos que não aqueles que tinham me contado que eram válidos e sagrados. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Agradecemos a cada uma de nossas convidadas pela participação, aos nossos parceiros que tornaram este evento possível, a todos os ouvintes, as comissões técnica, organizadora e científica do evento. Agradecemos a você que nos deixou entrar em seu dia,
nos ouvindo, nos prestigiando e buscando aprender. Reitero mais uma vez que a presença nessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário que está disponível no site do evento. A todas, a todos e todes, nosso muito obrigada. E lembrem-se, o afeto é resistência. Fiquem em casa se puderem e se protejam. Protejam quem vocês amam e a você, mulher. Lembre-se sempre que, independente da cultura, você tem, em si, o sagrado que habita em cada um de nós. Você pode, você consegue. Nos ventos de Ansan, você corre. Na espada de Obá, você luta. Nos campos de Otim, você come. Nas águas doces de Oxum, você é suficiente. No mar de Emanjá, você se adoça, se revolta, se move, acolhe e é acolhida. Nosso abraço sincero a todos e muito axé. Intolerância atroz.